As minhas dicas para se fazer um bom café, ou pelo menos são as dicas que funcionaram comigo, é guardar o café na geladeira. Esse é um café em grãos e eu armazeno na geladeira. Eu simplesmente dobro a embalagem e coloco clips ou mesmo prendedor para poder mantê-la fechada. A temperatura baixa ajuda a diminuir a oxidação do seu café. Outra dica, utilize café em grãos. Se você pode fazer a moagem, se você tem acesso a isso, faça a moagem. Demora, você tem um trabalhinho a mais, mas eu acho que é muito válido, principalmente pelo aroma que esse café desprende na hora que você passa, na hora que você faz a moagem. A sua cozinha fica tomada pelo cheiro de café, como se ele tivesse sido torrado. É muito gostoso. Então eu avalio que vale a pena. Analise os seus grãos de café, se você estiver utilizando grão, e veja se eles estão homogêneos, se todos estão com a mesma cor, a mesma aparência, não a mesma exata, mas eles estão similares, porque daí você consegue ver se a torra foi bem feita ou não. Eu tenho esse moedor manual, então agora eu vou fazer a moagem. Na moagem você também consegue identificar se o seu café tem qualidade ou não. O seu café ele não pode oferecer muita resistência, ele não pode ser muito duro na hora de moer. Porque se você nota essa dificuldade para moer, significa que tem alguns grãos que estão desiguais e eles oferecem uma resistência maior ao mecanismo de moagem do moedor. Então a moagem ela deve ser macia. Tem uma resistência, tem uma força, quanto mais fino, talvez mais força você terá que fazer para conseguir afinar o pó, quebrar os grãos e afinar o pó, mas para você conseguir fazer sem grande esforço. E não faça a moagem muito rápido, faça ela numa velocidade que seja confortável para você não ficar com o braço cansado e para a moagem ser regular. Uma outra dica é a água que você utiliza. Eu aí vou utilizar a cafeteira italiana, mas seja qualquer método de filtro, coador ou uma máquina de expresso, a French Press, qualquer método de extração que você for utilizar, utilize uma água filtrada ou mineral. A água não deve ter cloro para poder se passar um bom café. Aí eu coloquei o cesto. A outra dica agora é para colocar o pó de café no cesto. Eu adoto uma moagem um pouco mais grossa para essa cafeteira italiana. Essa é uma vantagem de se fazer moagem. Eu posso fazer moagens finas ou mais grossas ou médias. Eu adoto essa moagem que é média e adiciono no cesto e simplesmente venho nivelando com o próprio dedo. Mas eu não compacto, eu simplesmente nivelo para evitar que tenha ali um caminho preferencial por onde a água passe e não atravesse o meu pó de café. Isso ajuda a ter uma boa extração. Depois de montado, a parte superior da prensa francesa é sempre bom colocar um pouquinho de água para cobrir o fundo, porque a pequena não tem tanta necessidade, mas as grandes elas podem esquentar muito até o café começar a sair e na hora que ele cair ele encontra a superfície muito quente e acaba queimando, ficando com um pouco mais amargo. Outra dica, aí eu estou utilizando um fogão a gás, então sempre pegar a menor boca do fogão e ainda utilizar no mínimo. Se você tem um fogão de indução ou está utilizando alguma outra forma para aquecer, aqueça na potência mínima, bem devagarzinho. E outra dica, cuidado com a alça, o cabo da cafeteira italiana, para ela não pegar na chama e derreter, que isso é bem comum de acontecer. Depois, como eu vou preparar um cappuccino, eu já utilizo o leite aquecido. Eu aqueci no próprio fogão a gás, mas eu poderia ter aquecido direto nessa prensa francesa, que como ela é de vidro e plástico, ela pode ir ao micro-ondas, mas eu aqueci no gás. E leite integral, porque ele tem gordura, ele consegue formar espuma. Eu aqueci a ponto dele soltar fumacinha, mas não ferver. E depois utilizar o êmbolo ou pistão da prensa para poder aerar o leite e espumar. Você pode contar, em média, eu acho que 30 manobras já é suficiente para deixar um leite espumado, de 30 a 40, mas isso depende do leite. Você pode contar e ver a que ponto você gosta.
Ele pode ficar mais firme ou mais líquido conforme o seu gosto, conforme a bebida que você quer fazer. Então aí eu estou com uma xícara, ela está limpa, não foi aquecida com água quente, mas está limpa. Eu simplesmente vou adicionar o café. E agora uma outra dica, se você não gosta do amargor do café, ou é acostumado a tomar café com açúcar, ou quer tomar com uma criança que não gosta do amargor, esse café ele não precisa, porque ele é bebida mole, ele não precisa de adoçar, mas você pode colocar uma colherzinha de achocolatado, ou uma ponta de colher de achocolatado no café nesse momento, para quebrar o amargor, porque o achocolatado tem açúcar e tem um aroma do café. Ou mesmo adoçar. Eu não recomendo, mas se você quiser, você pode adoçar o leite, pode adoçar o café. E aí eu venho com o leite por cima da superfície do café. Eu jogo de uma maneira devagar, para não misturar muito. E eu tenho essa superfície branca para fazer uma decoração. Na decoração eu vou utilizar um palitinho de dente e aquela cobertura de sorvete de chocolate. Eu só transferi para um outro potinho com bico. E notem, eu fiz uma letra C, ou abri o parêntese, e um bolinha. Agora, com o palitinho de dente, eu venho fazendo movimentos de zigue-zague para poder dar um efeito nessa cauda, nessa cobertura, um efeito visual mais harmônico, mais interessante. E na bolinha, primeiro eu faço uma cruz para fora, do centro para fora, e depois eu venho um X de fora para dentro e chego nessa decoração. Você pode fazer essa bebida de inúmeras formas, com criatividade, você pode utilizar máquina, outros modelos de decoração. Isso é só uma dica para fazer uma bebida, um bom café que te agrade em casa.